Como é bom chegarmos até você com o programa Gente de Fé. Esse programa que traz a experiência de pessoas que passam por aqui, não experiência de pessoas que viveram milagres, que viveram curas, não. Mas a experiência de fé, mesmo nos momentos que muitas vezes parece que tudo se perdeu ou parece que tudo foi ao contrário do que eles pediram. Hoje nós vamos conversar com uma jovem senhora porque já é casada, é esposa, é mãe de família, mas é uma jovem ainda. Ela é membro da comunidade Canção Nova, está aqui já há 18 anos, quase 17 para 18 anos, e viveu várias experiências de fé e com certeza ela nos levará, através do seu testemunho, a tocar neste Deus que está conosco. Bem-vinda, Andréia. Obrigada, Padre. É uma alegria estar com o Senhor e com todo o nosso povo nesta noite. Nós estávamos conversando um pouquinho antes daqui que você trabalha na TV Canção Nova, ou trabalhou na TV Canção Nova, quantos anos? 16 anos eu trabalhei na TV, agora eu trabalho há 1 ano e pouquinho no Infanto Juvenil. Trabalho com a evangelização infantil e trabalho com as mídias sociais lá, Facebook, YouTube. E sempre, nesses 16 anos que você passou na Canção Nova, sempre por trás das câmeras? Sempre. Não é a primeira vez, mas assim, é muito difícil nas frentes das câmeras. Uhum. Então eu estou bem acostumada com produção, direção. Então, estar na frente é um desafio. É um desafio. Mas nós estávamos conversando até para que você pudesse relaxar um pouquinho, sim, justamente por causa disso. Que você esteve tanto tempo atrás dirigindo programas, por exemplo, programas como Amor Vencerá, que é tão conhecido, é um dos primeiros programas da TV Canção Nova, sim, você dirigiu durante muito tempo. Então, você sempre esteve envolvida com essa realidade da TV, sim, mas por trás, aqui na frente. Então, se sinta como se você estivesse cuidando da direção de um programa. Se sinta bem tranquila, bem livre. Pode deixar. Vou tentar. Vai tentar, que bom, isso é muito bom. Andréia, quem era a Andréia antes de entrar para a Canção Nova? Como foi a menina Andréia, a jovem Andréia, a adolescente Andréia? Conte-nos um pouquinho da sua vida, da sua família. Sim. Padre, eu me senti tocada por Deus muito cedo. A minha família, nenhum era de igreja, nem meu pai, nem minha mãe, nenhum deles. Mas eu me senti tocada a fazer catequese por mim mesma, né? Fiz toda a catequese, depois fui catequista, mas tudo contra o meu pai. Meu pai não queria que eu fizesse, porque a gente viajava muito. Então ele falava, nossa, catequese vai atrapalhar a nossa vida, então não quero que você vá. Mas sempre assim, contra a vontade dele, eu sentia que eu tinha um chamado. Não sabia ainda qual era, né? Porque imagina, uma menina, uma jovem, né? E tendo que brigar com o pai para ir para catequese, brigar com o pai para ir para a missa, né? Então, assim, eu sempre me senti chamada de alguma forma. Não sabia para onde Deus iria me levar. Mas eu sabia que eu era uma escolhida. Porque eu não tive exemplo na minha casa para eu ir para a igreja, né? Isso partiu de mim mesma. E eu lembro que, muito nova, eu deixava meus pais em casa e ia sozinha para a missa. Então, assim, ali eu sentia que Deus tinha um forte chamado, né? A minha conversão também, ela foi muito recente. Eu me converti com 14 anos. E logo em seguida, eu já fui coordenadora de grupo de oração. Então, eu mal sabia. Eu estava gateando na igreja, mas Deus já me colocou assim na coordenação, né? Para ajudar. Então, e como catequista também. Então, eu sentia que meu chamado era algo maior. Sentia que Deus tinha um chamado maior para mim. Você disse que não teve o exemplo na sua família, não teve o apoio na sua família, porque eram de outra confissão, ou não frequentavam? Na verdade, eles não frequentavam. Assim, minha mãe foi algumas vezes ao espiritismo, outras vezes frequentou a igreja evangélica, mas nada assim
frequente, né? Ela foi para participar, mas não era assídua a nada, né? Sim. E nem a Igreja Católica, eles não eram casados na igreja também, né? Então, por eles não ser casados na igreja também, eu descobri mais tarde que eu também dava catequese, mas eu não era batizada na Igreja Católica. Como? Quando eu entrei, quando eu estava para entrar para a Canção Nova, que eu fui atrás das minhas documentações para vir para a comunidade, foi que eu descobri que eu era batizada na Igreja Católica Brasileira. Aí que eu fui entrar com todo o processo de novo, de batizado, de primeira comunhão, de crisma. Fui fazer tudo de novo. E aí os meus alunos foram para a minha primeira comunhão, para a minha crisma, para o meu batizado. Os alunos que você preparou para a primeira comunhão foram para a tua primeira comunhão? Para a minha primeira comunhão. Isso você descobriu já para entrar para a Canção Nova. Foi no ano de 1999, por aí, para 2000, né, que eu descobri que eu era batizada na Igreja Católica Brasileira. Porque como eles não eram casados na igreja, então eles foram para outra igreja para poderem se casar e batizar os filhos. Vocês são quantos irmãos? Nós somos em 3, 4 comigo. Mais 2 irmãos e uma irmã. Depois que você diz que entrou para a Canção Nova, você é membro da Canção Nova, mas como é que foi esse conhecimento, esse enamoramento com a Canção Nova? Porque às vezes as pessoas podem confundir e dizer, ou vai ser, se você vai para uma vida religiosa, vamos supor, né, para ser freira. Sim. Você é casada, inclusive está grávida. Sim. De novo, né? Nós vamos falar depois da sua família, dos seus filhos. Mas como é que é isso? Eles entenderam? Tua família entendeu? Aceitou? Te apoiou? Como é que foi? Não, nem um pouco. Quando eu comecei a fazer o caminho para a Canção Nova, que eu escrevi as primeiras cartas, o meu pai ficou revoltadíssimo. E eu lembro que eu dei para minha tia para colocar a carta no correio. Ela não teve coragem, ela jogou fora a carta e não entregou. Eu falei, gente, mas está demorando demais essa carta para chegar, eu não tenho resposta. E ela não teve coragem de me dizer que ela tinha feito isso. Eu fui lá e escrevi outra carta. Eu falei, não, gente, eu vou mandar outra carta para a Canção Nova. E foi aí que eu mesma coloquei no correio, nunca imaginei, né, que isso tivesse acontecido. Eu mesma coloquei no correio. E eu lembro assim que meu pai, em todo o tempo de caminho vocacional, ele ficou muito revoltado comigo. Porque ele tinha uma empresa, eu ajudava na empresa. Então ele estava perdendo não só a filha, mas ele estava perdendo ali o braço direito dele, né? Que ajudava ele na empresa e tal. Então foi todo um processo. Eu lembro de um dia que ele foi na minha escola, quando estava chegando próximo assim para dar os últimos passos. Ele foi na minha escola muito revoltado, falando que a filha dele ia virar irmã, que isso era um absurdo, que imagina, ele tinha dado de tudo para a filha, agora a filha estava entrando para a Canção Nova. Aí eu lembro que a diretora da escola mostrou meu boletim para ele, falou, olha o boletim da sua filha, ela só tem nota boa. Aí levou ele na frente da escola, tinha um monte de meninos sendo estavam usando drogas, né, bebendo. Ele falou, olha aqui, tantos pais gostariam que os filhos fossem para esse lado. E hoje a sua filha está indo e você está agindo dessa forma. Então, assim, eu acho que foi ali que ele caiu em si mesmo, de que eu não ia abandonar, né? Eu sentia que Deus tinha isso para mim. Era muito difícil, porque eu era muito próxima a Ele, né? A gente era muito próximo, a gente se amava muito. Mas eu sentia que era um chamado muito maior. E que nada, Padre, naquele momento me fez desistir. Nem isso. E você não desistiu? Não. E você entrou na Canção Nova? Eu entrei na Canção Nova. E como é que foi? Entrou... Aí pronto, você entrou, foi... Porque às vezes é isso que as pessoas pensam. Entra, pronto, tá tudo bem, nunca mais vai ter problema. Foi assim a sua vida? Não, já nos primeiros meses que eu entrei para a Canção Nova já tinha problema. Porque eu entrei para Queluz, fui para a comunidade Canção Nova em Queluz, onde fica o noviciado, né, na época, hoje é discipulado. Sim.
E nesse tempo de discipulado, o meu pai passou muito mal. Quer dizer, ele já estava todo numa chantagem emocional, né, de que não estava bem, de que estava doente. E aí, quando eu vim, também agravou mais ainda a doença dele. Não por minha causa, porque ele já estava doente. Mas ele teve um problema muito sério de coração. Aí ele teve que fazer 3 pontos de safena e 2 mamárias. Isso você... Assim que eu entrei. Assim que entrou. Assim que eu entrei. Aí, quando ele foi fazer a cirurgia, o médico ligou, pediu para minha mãe para que eu fosse para casa, porque ele estava passando muito mal, para eu me despedir dele. E nisso a Luzia falou assim: André, se você quiser ir para casa, você pode ir e você volta o ano que vem, não precisa fazer o caminho vocacional. Só que e ela falou: olha, mas vamos rezar para ver o que Deus quer para sua vida. E naquele dia eu tirei para rezar mesmo, padre. Eu fui para a capela, nem das formações eu participei. Eu falei, eu quero ouvir a Deus. Porque eu não acreditava que Deus tinha me mandado para a Canção Nova para voltar, né? Se Deus me mandou, Ele tinha um porquê, um para quê. Então eu queria descobrir qual era o desígnio de Deus para minha vida, né? Foi então que eu fui para a capela e a palavra que Deus me deu foi a ressurreição de Lázaro. Se creres, verás a glória de Deus, né? Só que toda vez que eu ligava para casa, meu pai estava pior. Aí eu falei, meu Deus do céu, e agora? Nesse tempo você não foi Não fui. A sua cidade, qual que é? Desculpa. Curitiba. Curitiba. São José dos Pinhais. Nesse tempo você não foi até lá. Eu fiz a opção de permanecer na Canção Nova e depois da cirurgia eu ir para casa para visitá-lo. Ou seja, você poderia ter ido, mas poderia, mas eu fiz a opção de não ir. Diante daquela palavra, se creres, verás a glória de Deus. Né? Eu me apoiei nela. Só que todas as vezes que eu ligava, ele estava pior. Eu falei, ai meu Deus, será que eu tomei a decisão certa? Né? Aí eu tremi na base, assim. Só que eu lembro que faltava uma semana para eu fazer o compromisso. E aí meu pai fez a cirurgia. Deixa eu só te interromper um pouquinho. Sim. O que é este compromisso? O compromisso para a comunidade Canção Nova, né? É um tempo onde a gente faz o compromisso, o ato, né? De permanecer um ano, naquela época, um ano para Deus, né? É como se... Não é a mesma coisa, mas para que as pessoas entendam, Sim. é como se você estivesse ali fazendo o seu voto. Sim, com a comunidade. Com a comunidade, né? Não é isto, né? Sim. Porque isso é na vida religiosa, para as religiosas, para os religiosos, mas no caso, como membro da comunidade, você faz esse compromisso, ou seja, você está assumindo um compromisso de permanência, de vivência, Sim, isso. sim. Né? Só para que as pessoas também Entendam. possam entender. Sim. Aí eu fiz o meu compromisso, terminando o compromisso, aí meu pai fez a cirurgia, da cirurgia ele ficou na UTI, da UTI ele foi para casa e ele conseguiu assistir pela TV Canção Nova, que naquele ano foi transmitido o meu compromisso. Olha só. Então assim, ali eu vi a graça de Deus, né? Porque quem me sustentou naquele momento foi Deus. A minha vontade era grande de ir embora, porque eu era apegada ao meu pai. Mas eu sabia que o meu chamado era muito maior, que Deus tinha um chamado muito maior para mim. E eu queria permanecer na vontade de Deus, né? Independente do que fosse acontecer ali, mas eu sabia que Deus estava, que diante daquela palavra Deus estava me segurando, né? E que o importante era estar na vontade de Deus. E aí você entra, seu pai vive essa experiência de sair da UTI, assiste pela TV ali o seu compromisso, com certeza ele viu você. Sim. Né? E a vida, Segue. ela se assentou em relação a isso ou não? Ainda continuavam as tensões entre a sua experiência de fé, de vida, de entrega e a aceitação do seu pai? Na verdade, assim, tinha ainda essa tensão. Toda vez que eu ia de férias, era uma colcha nova em casa, era uma televisão nova em casa, tipo assim, tudo para tentar com que eu ficasse, né? Que eu não voltasse mais. Uma apelação afetiva. Era uma apelação afetiva. Mas eu nunca tive dúvida, né, de que era isso que Deus tinha para mim. Então, assim, mesmo diante de todas as apelações afetivas, eu sentia que era isso e eu não abria mão. E foi aí também que começou o processo do meu pai, porque ele começou a perceber que eu não iria voltar. E a minha mãe também começou a perceber que eu não iria voltar.
Então Deus começou a ir trabalhando no coração deles. Aí eles começaram a assistir a TV Canção Nova, principalmente meu pai, né? Ficou apaixonado pelo Padre Léo. Então, assim, a conversão dele foi, assim, gradativa a partir do momento que ele viu, realmente eu posso fazer de tudo, mas ela não vai abrir mão. Eu posso lutar, mas contra Deus eu não vou sair vitorioso. Exatamente. Foi exatamente isso que aconteceu. E aí ele fez essa experiência e você fazendo a experiência aqui dentro. Sim. E a Canção Nova, ela tem também a possibilidade dos jovens e das jovens que entram aqui de constituírem família. Sim. Né? E você constituiu a sua. Sim. Foi? Eu conheci o Marcelo Tel, né? Nós éramos do mesmo discipulado, só que eu não gostava dele no discipulado, a gente não podia nem se olhar direito, nem como irmão. Mas aí eu comecei, sabe aquele dia assim que parece que uma cortina abre seus olhos e você diz, nossa, que menino bonito. E era o dia assim que ele estava mais feinho, com uma bermudinha, uma camisetinha bem feinha. Mas eu senti ali que Deus tinha alguma coisa, né? Aí partilhei com a minha formadora e ela falou, André, invista nesse relacionamento. Só que eu queria ser celibatária. Então assim, eu trazia o sonho do celibato em mim. Quando ela falou, invista nesse relacionamento, eu falei, eu não acredito que ela está mandando fazer isso, eu quero ser celibatária. Você queria ouvir o contrário. Mas foi aí que nós nos casamos, né? Nos casamos em 2005. E logo em seguida, namoramos, né, na comunidade, nos casamos. Em 2005, a gente teve nosso primeiro filho. Mas antes de você entrar nisso, ele mesmo, Marcelo, quer conversar com você ali um pouquinho. Na nossa vida de casados, Deus nos proporcionou viver momentos muito fortes. E eu destaco um deles que foi por ocasião da gestação dos nossos filhos gêmeos. Onde, diante daquela situação, nós não tínhamos esperança, quer dizer, não nos davam esperança de termos nossos filhos em nossos braços. Todas as situações, todo o movimento ia contra aquilo que a gente acreditava. No entanto, a Andréia se revelou uma mulher de fé, uma mulher que não me deu a oportunidade de duvidar em nenhum momento a ação de Deus na vida dela. Então, eu destaco esse momento porque, além de contemplar uma mulher de fé, Deus me fez também um homem de fé, porque eu não tinha direito de pensar ao contrário, de ter sentimentos contrários daquele que eu via na Andréia. Uma pessoa que sorria, uma pessoa que não via dificuldades, uma pessoa que ia contra tudo aquilo, passava por tudo aquilo que lhe apresentava como contraditório. E me fez ter essa esperança no olhar, nos gestos, nas atitudes dela. Ela me fez ter essa esperança. E esse é o Marcelo, seu esposo, que ele já adiantou muita coisa dos filhos, dos gêmeos, né? Mas nós vamos tratar sobre isso. Mas antes de falar propriamente da sua situação com os gêmeos, você teve uma gravidez antes. Teve. Como é que foi isso? Então, essa gravidez foi, ela no segundo mês, teve um aborto, né? Então, eu fiquei muito triste, né? Porque embora a gente não estava esperando essa gestação, mas a partir do momento que eu soube que eu estava grávida, eu já comecei a festejar, né? E a gravidez ela não foi para frente. Então a gente teve esse primeiro filho que foi aborto. E aí depois de 2 anos e meio é que foi a gestação dos gêmeos. Mas logo depois do aborto, a minha vontade era de engravidar logo. Né? Vamos deixar claro a palavra aborto, né? Porque hoje nós sabemos muito bem que ela é uma palavra usada de outras formas. Sim. Foi um aborto espontâneo. Espontâneo, foi um aborto espontâneo. Logo depois do aborto, então veio... Aí veio a gestação dos gêmeos. E eu assim,
eu estava doida para engravidar novamente, né? Porque como eu tive o aborto espontâneo na primeira gestação, então o meu sonho, gente, se eu tiver outro, se vir outro filho e eu abortar de novo, né? Então, assim, o meu medo de não ser mãe, né? Mas, graças a Deus, eu engravidei. E aí, para minha surpresa, porque eu não imaginava, né? Mas na primeira ultrassom, a médica falou, olha, não é um, são 2. Então, assim, a alegria também foi dobrada, né? De estar grávida e grávida de gêmeos. E foi tranquila a gestação? Nem um pouco tranquila. Foi uma gestação cheia de desafios, né? Com 3 meses eu comecei a ter início de parto prematuro, né? Com 6 meses? Com 3 3 meses. Eu comecei a ter contração, aí eu fui na médica, ela falou, olha, vamos tentar, você vai ficar em casa em repouso absoluto, vamos tentar segurar. Mas se as contrações continuarem, você vai precisar ser hospitalizada. Deixa eu entender, você descobriu que estava grávida, já estava com quantas semanas? Quando eu descobri, faz 10 anos, sabe, padre? Então eu tenho que recapitular. Sim. Quando eu descobri que eu estava grávida, foi logo de início. Porque como a gente faz o método Billings, então logo na segunda, terceira semana eu já sabia que eu estava grávida. E aí no terceiro mês... Aí a médica até falou, olha, como eu tô vendo que a sua taxa de hormônio está muito alta, vamos logo fazer ultrassom, porque alguma coisa tem aí, né? Aí quando eu fiz o exame, que era gêmeos, ela falou, olha, não contem para ninguém, porque como está muito cedo, pode ter ainda um aborto espontâneo em algum dos dois, né? Sim. Então, aguarde um pouco, não fale para ninguém. Só que quando eu saí do hospital, quem disse que eu conseguia, padre? Eu contei para todo mundo. Uma boa comunicadora, você comunicou a boa nova. A boa nova. Todo mundo soube da boa notícia, assim, rapidinho. Porque desde o início eu sabia que eu ia ter os 2 filhos. Eu não tinha dúvida no meu coração que Deus ia me dar essa graça de tê-los. Você tocou. Eu ia fazer justamente essa pergunta. Era Deus que te dava essa certeza? Era Deus. Em nenhum momento, mesmo quando a médica falou, olha, não partilhe com ninguém, porque em muitos casos pode se perder uma criança. Então, e está muito recente ainda. Então espere mais um pouco. Desde o primeiro momento, eu não tinha dúvida de que eu ia tê-los. E é por isso que eu já espalhei a boa notícia, né? Porque eu não tinha dúvida. E aí, com 3 meses, você começou a ter esse processo de trabalho de parto. Trabalho de parto. Como é que foi isso? Aí eu fui para o hospital, aí a médica falou, olha, eu vou te deixar 1 semana em casa em repouso absoluto, para ver se essa situação melhora, né? E aí eu estava com uma infecção também de urina, e a infecção ela não passava com nenhum antibiótico. Então ela falou, olha, vamos te manter em casa, porque em casa é melhor, e vamos ver se a situação resolve. Só que eu fiquei em casa, a situação não resolveu. Você sentia dores? Eu sentia barriga dura, várias vontade de fazer xixi a todo momento, né? E eu não sentia dores, porque diz que dá. Eu nunca senti dores, né? Mas assim, como eu estava entrando em trabalho de parto, eu não sentia dor nenhuma, mas a médica falava, olha, sabe por que sua barriga está dura? Porque você está tendo contração. E as suas contrações estão sendo grandes. Pode abrir o colo do útero e as crianças nascerem. Com 3 meses de gravidez. Só que é aborto, novamente. Então foi aí que começou a atenção. Mas a atenção, assim, padre, dentro do meu coração, eu não tinha dúvida de que eles iriam nascer. E Deus te dava essa certeza. E Deus me dava essa certeza. E nós vamos prosseguir no segundo bloco, mas como é interessante experimentar e ouvir, experimentando a sua fé, dizendo, mas Deus me dava a certeza, mas Deus me dava a certeza. Você não tinha uma certeza humana, você tinha uma certeza em Deus. Sim. Né? Você já tinha feito a experiência de um aborto espontâneo. Sim. E você tinha a certeza que iria ter essas 2 crianças, estes gêmeos. E eles estão hoje, com 10 anos, mas nós vamos contar depois, no segundo bloco, tudo o que aconteceu.
E eu quero convidar você a também poder um dia, quem sabe, estar sentado aqui onde a Andréia está sentada, contando também o seu testemunho. Como será bom para nós também ouvir a sua experiência de fé, o seu testemunho. Então mande para nós, faça um pequeno resumo da sua história e mande para o e-mail gentedefé@cançãonova.com, gentedefé@cançãonova.com, ou pelo Facebook, Gente de Fé CN, Facebook Gente de Fé CN, entra lá, curte a nossa página, faça os seus comentários, deixa ali também um pouco do seu testemunho. Quem sabe um dia você não vai estar aqui também sentado no lugar onde está a Andréia, que no segundo bloco nós vamos contar um pouquinho, porque tem um aí dentro e tem alguns em casa também. Mas daqui a pouquinho a gente volta com Gente de Fé. Como é bom poder chegar até você com o programa Gente de Fé, neste dia em que nós estamos ouvindo, podemos dizer, saboreando o testemunho da Andréia, que é membro da comunidade Canção Nova e viveu essa experiência de, primeiramente, combater com os seus próprios pais, a princípio, para poder viver a sua vocação, estando dentro da comunidade Canção Nova já como membro. Poucos dias depois, poucos meses depois, descobre que o pai caiu numa enfermidade, foi parar na UTI, experimentou a graça de ver o pai reabilitado, o pai assistiu o compromisso que ela fez na comunidade Canção Nova e a vida seguiu. Andréia casou-se com o Marcelo, viveu a primeira experiência de de ficar grávida a princípio, teve um aborto espontâneo. Depois, passados 2 anos e meio, não é isso, André? Viveu mais uma gravidez. E essa gravidez veio em dose dupla. Estava grávida de gêmeos. E aí ela está contando agora essa realidade de que com 3 meses de gravidez, ela entrou em trabalho de parto prematuro. Sim. E como é que foi isso, Andréia? Aí, padre, como não resolveu ficar em casa, né, em repouso absoluto, a médica falou: a gente vai precisar te internar. E essa internação, Andréia, é até o final da gestação. Tudo indica... Ficar 6 meses, então... Sim. Tudo indica que você não vai mais voltar para... Assim, como está o andar da carruagem da sua gestação, tudo indica que você vai precisar de ficar em repouso até o final da gestação. Mas assim, padre, para mim foi muito tranquilo isso. Eu falei, não me importa o que eu vou ter que passar. O que importa é que eu tenho certeza que eles vão nascer, né? Só que a médica, assim, ela me deixava muito pé no chão, né? Ela falava, olha, você está com 3 meses de gestação. O pulmão não está formado, o coração não está formado, né? Então, assim, é um pouco delicada a sua situação. Você já sabia o que era? Se era menino, se era menina na época? Não. Sabia que era 2 meninos, sabia que eram 2 meninos. Já tinham nomes? A gente estava... Padre, não lembro. Não lembro se já tinha nome. Eu acho que já tinha nome. Você conversava com eles? Sim, muito. E a gente rezava muito. Então, assim, em muitos momentos a gente rezava na capela. Tinha momentos que a gente estava rezando e a comunidade nos deu muito apoio, né, nesse tempo. Toda a comunidade ia para lá todos os dias. Eu recebia Jesus todos os dias. Então, assim, eu estava munida ali, padre, de tamanha fé, né? Muitos momentos os médicos chegavam no quarto e a gente estava rezando. Então, eles esperavam um pouco na porta para entrar para dar o remédio. Em outros momentos, eles entravam e participavam da oração. Então, assim, nossa vida ela foi essa constante, né? Nesse tempo que eu fiquei internada. Mas aí eu percebi também que Deus tinha um propósito para tudo isso, né? Assim como eu sou missionária, na televisão, assim como eu sou missionária, indo pregar em algum lugar, indo evangelizar, eu tinha certeza que eu estava ali no hospital também por um desígnio de Deus, né? E ali também eu sabia que eu estava sendo canal de graça para muitas pessoas, né? Ou seja, você não perdeu tempo. Não perdi tempo.
Então, assim, eu logo aproveitei em levar a TV Canção Nova. Eu estava num hospital muito bom, mas eu levei uma televisãozinha 14 polegadas para poder assistir a TV Canção Nova, né? Então, todos os dias a gente assistia o Amor Vencerá, e muitas enfermeiras iam lá para assistir o Amor Vencerá, né? Então, assim, foi um tempo onde eu levei muitos livros da Canção Nova, então eu ia passando para as enfermeiras, para outras pessoas do quarto, porque tinha outras pacientes na mesma situação que eu. E só que assim, quando a mulher fica muito tempo no hospital, ela vai entrando em depressão, né? Então assim, a própria situação em que ela está vai deixando ela mais, né? Então, só que eu sou muito frágil, padre. Eu sei que eu sou fraca, mas naquele momento eu fui munida de uma força que não vinha de mim, né? Porque eu sei que eu sou medrosa, eu sei que eu sou fraca, mas em nenhum momento eu me senti nem medrosa nem fraca. Todo o tempo ficavam pessoas com você, digamos assim, podia dormir no Sim, hospital? sim. A minha mãe ficava no período da manhã e meu esposo, como trabalhava o dia inteiro, ficava no período da noite. E quantos dias foram? Foram 93 dias. 93 dias. Ou seja, nesses 93 dias você não podia fazer absolutamente Nada. 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 Eu podia levantar uma vez por dia, carregada, e tomar banho, mas sentada. Então ficava uma cadeirinha embaixo do chuveiro, eu sentava, e muito rápido. Então, tipo assim, era banho super rápido, só para poder lavar o cabelo, né? Mas esse era o único momento que eu podia levantar da cama. Depois, o tempo todo deitada. Na cama. 93 dias. Sim. E claro, para poder passar tudo isso requer certos cuidados e tudo mais. Qual que eram os cuidados que eles tinham? Porque era repouso, você tomava algum medicamento? Na verdade, assim, eu era monitorada 24 horas por dia. Então, assim, toda a equipe médica, eles se reuniam toda manhã para discutir o meu caso. Só que todos os medicamentos que eles tentavam me dar, não dava certo. Ou aumentava a minha pressão, ou dava taquicardia. Então, assim, melhorava a situação do bebê, mas a minha situação piorava. Então, assim, eles foram ali experimentando várias situações. É aí que a médica começou também a ficar um pouco apavorada, né? Então, teve um dia que ela falou, olha, Andréia, e eu sempre muito esperançosa. E aí teve um dia que ela chamou a minha mãe e ela falou, olha, Dona Alzira, eu gostaria que a senhora deixasse a sua filha mais pé no chão. Porque ela está achando que ela vai ter os bebês, mas a situação dela está muito delicada. A médica falou para minha mãe. Então, como a senhora está com ela a todo momento e com o Theo, e tanto eu quanto o Theo, tanto eu como o Marcelo, que Theo é o apelido dele. Tanto eu quanto o Marcelo, a gente tinha muita certeza do nascimento deles. Então ela achava que a gente não era pé no chão, assim, que a gente precisava ficar... Que vocês eram alienados, lunáticos, ou qualquer coisa exatamente. assim. Então a minha mãe sempre vinha trabalhando isso comigo. Andréia, olha, não compre nada para os bebês ainda, vamos esperar, vamos ver como que vai ficar a sua gestação. A minha mãe, ela estava assim, tentando me colocar no chão, mas não era que eu não estivesse no chão, é porque eu tinha a certeza de que Deus iria dar essas crianças para mim, eu não tinha dúvida nenhuma. Então, assim, por mais que toda a situação, assim, que os remédios não faziam efeito, que os medicamentos não estavam dando o resultado que a médica esperava, eu tinha certeza, no fundo da minha alma, que Deus queria me dar essas crianças. Nesses 93 dias, o que foi mais difícil para você? Nesses 93 dias, o que foi mais difícil? O que foi mais dolorido? O que foi mais... Eu acho que as injeções, padre. Porque eu tomava, assim, injeção para não dar trombose. Então, e a injeção é muito doída. Então, quando ela aplicava a injeção, por mais que eu não queria, as lágrimas desciam, sabe? E ali, muita dor, sentia muita dor. E ali naquele momento eu oferecia por todas as pessoas que estavam naquele hospital, eu oferecia pela comunidade Canção Nova, eu oferecia pelos... Eu não perdia a oportunidade de oferecer. Nada naquele momento era fácil, né?
Primeiro que mulher grávida quer se exibir, né? Com a barriga, né? E eu não tive essa oportunidade de usar umas roupinhas de grávida, ainda mais de gêmeos, né? Minha barriga ficou grande. Então, assim, todo aquele sonho de mulher, né? De mãe. Era a primeira gravidez. E era a primeira gestação, e era gêmeos, e de arrumar o quartinho, e de comprar roupinha, né? Das crianças. Então, assim, todo aquele sonho, eu não tive nada. Porque tipo, eu fiquei o tempo todo inteiro da gestação internada, né? Então eu não tive uma oportunidade de ir comprar uma roupinha para as crianças ou de ir com uma roupinha bonitinha e dizer, olha, tô grávida, né? Tirar foto, não tive essa oportunidade. Então para mim assim, isso foi bem doloroso, né? Abrir mão disso, mas eu sabia que era para um bem muito maior. E a maior alegria, assim, para mim, naqueles dias, padre, foi quando a médica deixou, depois de 40 dias que eu estava internada, ela deixou eu dar um passeio no hospital de cadeira de roda. Então, assim, para mim, naquele momento, foi, assim, de grande alegria. Ou seja, depois de 40 dias você saiu do quarto. Do quarto, para dar um passeio no hospital e tomar um café lá embaixo na lanchonete. Sim. Então, assim, ali eu vi gente, né? Ali eu pude olhar na janela, eu podia ver a luz do sol. Era um tempo assim de carnaval, né? Então assim, tempo quente. E aí eu falava assim, gente, eu não consigo ver nada, eu não consigo ver ninguém. E naquele momento eu senti a alegria assim do prazer de ver as pessoas, né? De sair daquele quarto e fazer uma experiência fora. E assim, eu senti muito agraciada por Deus, embora não pudesse andar, mas pelo menos a oportunidade de tomar um café, de sair daquele quarto, né, um pouco. E você ficou nessa situação até o nascimento das crianças ou não? Um mês antes deles nascerem, aí eles resolveram tirar todos os meus medicamentos. Porque assim, de todos os estudos que eles fizeram, então, nenhum estava dando certo. Deixa eu entender. Então você entrou lá com 3 meses de gravidez. Você saiu, ele já estava no 8º mês. 8º mês. Então você ficou praticamente 4 meses e pouquinho. E aí, como eles estavam tentando vários medicamentos e nenhum fazia efeito, aí eles falaram, gente, a gente vai... E já estava no 6º mês, ele falou, aí os médicos falaram, então vamos tirar a medicação dessa menina. Porque se as crianças nascerem, eles vão ficar em UTI, mas pelo menos agora já dá para nascer. Porque com 6 meses já nasce, né? Sim. Foi aí que eles tiraram o medicamento. Só que depois que eles tiraram o medicamento, eu comecei a melhorar. Então assim, as minhas contrações, que o normal era de 40, ia a 120. A médica não acreditava como que não abria meu colo do útero. Como que eu não tinha o bebê ali naquele momento. E como que eu não sentia dor também. E eles não conseguiam explicar o que é que estava acontecendo com você? Simplesmente... Teve um momento que a minha médica me contou que na reunião médica, porque daí eles se reuniam para discutir o caso diariamente, o diretor do hospital, ele falou assim, gente, essa menina, a gente não pode dizer que essa questão não é de fé. Porque você vê todos os medicamentos que a gente tentou dar para ela, nenhum surgiu efeito. A gente tirou o medicamento e a menina está bem. Então, assim, não tem explicação. A ciência não explica. Não explica. E a minha médica mesmo, ela falou assim, olha, Andréia, a gente não entende como você conseguiu ficar tanto tempo no hospital sem ter depressão, porque... eu fui atendendo outras mulheres dos outros quartos que estavam... Como você estava lá e na sua situação e você ouvia as pessoas que chegavam... Na verdade, como eu não podia sair, nem elas, então elas me ligavam no ramal do quarto e eu estendia a mão e rezava por elas. Naquela situação? Naquela situação. Você ouvia... Elas se abriam, diziam Sim, tudo. diziam do que estavam vivendo e que era também a minha situação, mas eu tinha a oportunidade de rezar por elas. Então, assim, eu fui tocando muito nessa realidade que eu também vivia, né? Que era parecida com a delas. E é uma coisa interessante, porque deixa eu te interromper e chamar a atenção para este ponto.
você estava na mesma condição das pessoas. E você não se deu ao luxo de dizer, olhem para mim, coitadinha. Eu é que estou precisando disso, eu é que estou precisando de atenção, eu que estou precisando de oração. Porque tem muitas pessoas que, infelizmente, pela história, pela vida, enfim, que são dessa forma. E você está dando com o seu testemunho dizendo, você estava na mesma condição. Sim. Só que você não perdeu a oportunidade de falar de Deus ali. Sim. Você teria todo o direito de dizer, não, olhem para mim, eu também preciso. Mas você não fez isso. As pessoas, como você não podia sair, elas não podiam sair, elas ligavam no teu ramal, virou ali um SOS oração, né? Você atendia e rezava pelas pessoas. Sim. Parabéns por esse testemunho. E foi essa experiência que eu fiz assim todo o tempo de hospital. E até as enfermeiras mesmo. Às vezes elas chegavam meia tristinha, e aí, o que aconteceu? E aí contavam um pouco da vida dela e a gente rezava juntas, né? Então assim, por isso que eu digo, padre, essa foi uma experiência que Deus me permitiu viver para ali evangelizar. Como se eu estivesse numa missão, como se eu estivesse num lugar, se eu fosse pregar e ali eu precisava me doar. Então assim, aquela situação fez com que muitas pessoas chegassem até mim pedindo oração. E eu era formadora da comunidade na época, né? E nesse momento eu não deixei de ser formadora, né? Então as pessoas iam para o hospital e recebiam a formação. Então por isso que eu digo assim, olhando para a minha história, olhando para quem é a Andréia, uma mulher fraca, uma mulher medrosa, temerosa, eu digo, eu não seria capaz de viver isso, eu, por mim mesma. Mas munida da força de Deus, eu percebi o quanto eu sou capaz, porque por mim mesma não existia capacidade nenhuma, né? Até porque eu sei sou super ansiosa. Imagina esperar dos 3 até ao 9º mês, né? Uma gestação difícil como essa. Mas eu sabia que era a graça de Deus que estava me sustentando. Ou seja, aquilo que diz o próprio São Paulo, né? Deus não nos deu um espírito de timidez, mas um espírito de fortaleza. Sim. Então, por mais que você se visse dessa maneira, fraca, frágil, temerosa, mas você, munida da fé, se mostrou ali uma mulher que, podemos dizer, Deus pôde usar de você. Sim. Mas passou, saiu do hospital, e aí? Como é que foi essa saída? Foi tranquila? Foi fácil? Nada foi fácil, padre. Primeiro assim, que eu estava internada, e como nós somos da comunidade Canção Nova, então o nosso apartamento a gente precisou entregar, porque a dona do apartamento tinha falecido. E o apartamento que vocês moravam? Que a gente morava em alugado. Vocês moravam onde na época? A gente morava em Laranjeiras. Ah, vocês moravam na frente de missão do Rio de Janeiro. Na frente de missão de Laranjeiras, do Rio de Janeiro. Aí o nosso apartamento era alugado, mas como a dona do apartamento faleceu, então a gente precisou entregar, porque ia entrar em inventário. Então assim, também junto com essa gestação, a gente ficou sem casa, né? Ô Jesus. E aí a médica, como eu estava bem, a médica ia me dar alta, mas para onde eu vou, né? Porque, tipo assim, até então eu estava no hospital, ali era a minha casa. Mas agora, recebendo alta, para onde eu vou? E eu já sabia que a gente estava sem casa, mas em nenhum momento, padre, o meu coração, ele cobrou. Minha mãe estava junto comigo, né? Então minha mãe dizia, ai, vamos embora, pelo menos em casa tem a nossa casa, né? Mas em nenhum momento eu disse, não, mãe, eu vim para Canção Nova, é aqui que eu vou ficar, e vou viver a minha vocação, e eu tenho certeza que Deus está nisso tudo. E assim, para mim, padre, foi um dos melhores momentos assim de toda a minha vida de Canção Nova, porque eu não tinha certeza de nada. Eu não tinha certeza dos meus filhos nascerem, eu não tinha certeza se a gente ia ter casa, eu não tinha certeza de plano de saúde, eu não tinha certeza de nada. A única certeza era, os meus filhos vão, assim, no fundo da minha alma, que eles iriam nascer. Agora, como? Tanto é que eu fui para casa... Que condições? Que condições. Então, foi um ato de entrega, né? Senhor, eu me consagrei a Ti,
e o Senhor cuida de tudo. Então, assim, se for para nascer aqui no... Jesus não nasceu numa estrebaria, então se for para nascer aqui no chão, porque quando eu fui para a casa dos jovens, o meu dormitório era um colchão de casal no chão. Deixa eu entender, até para que as pessoas possam entender. Então você saiu do hospital... Com 8 meses. Com 8 meses. Você não tinha casa para morar. Então você foi para a casa onde moravam os outros membros da comunidade Canção Nova. Sim. E lá morava mais ou menos quantas pessoas? 5 pessoas. E aí chega um casal, você e o seu esposo. E essa esposa nessas condições. Que ia continuar em repouso absoluto. Repouso absoluto. Continuar levantando só uma vez por dia para tomar banho sentada. E aí então o seu quarto, o seu dormitório foi a casa, foi o quê? Foi a sala. Foi a sala. Foi a sala. Foi ali onde você viveu os seus últimos dias antes do nascimento. Isso, um mês antes do nascimento. Mas assim, dentro do meu coração, se as crianças nascessem naquela condição, a gente já tinha até combinado. A gente tirava o sofá, deixava o sofá em pé e colocava um berço ali e as crianças iam ficar ali. Então assim, nenhum momento eu cobrei Deus por ter me consagrado a Ele e Ele não ter me dado uma casa. Em nenhum momento a única coisa que eu queria era estar na vontade de Deus. E eu tinha certeza que aquilo era a vontade de Deus. Não tinha dúvida nenhuma de que essa era uma experiência mística que eu estava vivendo. E única, Padre, eu morro de saudade desse tempo. Assim, de tamanha experiência que eu tive com Deus, de não ter nada, mas ter Ele, sabe? Dele me encher, de Ele me capacitar, dele me dar força e de eu perceber o milagre de Deus na minha vida, né? Porque poderia não ter acontecido, mas essa certeza que eu trazia no coração de que a vontade de Deus era que eles nascessem. E o milagre nasceu. E veio em dose dupla. Em dose dupla. E foi uma alegria para nós, para a comunidade. Quais os nomes desses 2 milagres? É Gabriel e Rafael. Gabriel e Rafael. Eles estão hoje com quantos anos? Com 10 anos. Ou seja, já se passaram 10 anos de tudo isso. E eles reconhecem que são milagres. Assim. Engraçado, né? Porque eles falam assim, em vários momentos eles dizem: mãe, eu poderia não ter nascido, né? Mas Deus me quis, eu sou um milagre. Então assim, em vários momentos eles têm consciência de que a vida deles é um milagre de Deus, assim, que Deus permitiu que eles nascessem. Ou seja, mesmo com 10 anos de idade, mas essa consciência disso seria exigir demais de uma criança de 10 anos. Mas eles têm. Eles têm. E eles fazem essa experiência de Deus hoje. Que Deus quis eles. Que eles estão aqui porque Deus quis. É bonito de ver, porque é uma criança, né? Eles poderiam entender isso mais tarde, mas eles têm consciência de que eles nasceram por vontade, por desígnio de Deus. E graças a Deus, como diz a própria palavra, crescei-vos e multiplicai-vos. Sim. Depois desta gravidez, vieram outras. Uma eu sei que está aqui, à minha frente. Você está com 3 meses. Mas vieram outras gravidezes? Como é que? Sim. Aí, em 2009, eu engravidei do Matheus, que foi uma gravidez super tranquila, né? Eu não tive nada. Ou seja, foi cura também para você. Foi cura. Mas, engraçado, todo mundo falava, você está com medo de engravidar de novo? Você tem medo de acontecer a mesma coisa? Padre, em nenhum momento eu tive medo. Não tinha medo. E assim, não ficou nenhuma marca. Olhar para trás e dizer assim, se tivesse que viver tudo de novo, eu viveria tudo de novo. Nada do que eu vivi foi um peso, foi, sabe? Porque eu sentia de que eu estava na vontade de Deus. Eu sentia assim, tamanha força, tamanha presença de Deus que me preencheu, que não foi pesado. Dá sentido aquilo que você está vivendo, né? Tipo, naquele momento, Deus me fez dar sentido. Eu estou sofrendo para
para algo, né? Então, assim, para que as pessoas ali naquele hospital sejam evangelizadas, para que eu mesma seja evangelizada, porque eu fui muito evangelizada nesse tempo, né? Na paciência, na força, na coragem, a não murmurar, porque muitas vezes naquela situação, né? Se você cansa, Sim. mas ali oferecer a Deus, né? Aquela situação. Então, assim, eu não tive medo de ter outras gestações. Então, quando eu engravidei do Mateus, foi uma alegria. Ter, né? Foi uma alegria imensa. E foi uma gravidez super tranquila, né? Onde eu não tive nada, correu tudo bem, graças a Deus. E hoje o Mateus está com 7 anos. Depois de 7 anos, vem esta nova gestação, que você já sabe o que é, se é menino ou menina, se tem nome já? Não, ainda não sei o que é. Tem vários nomes, sabe, padre? É porque cada um dos filhos quer um nome, então a gente tem que escolher entre todos, né? E você é a rainha do lar, porque vocês já são 4, marido, os gêmeos e o... o último, como é que chama? Mateus. O Mateus. E este quer falar também com você, o Marcelo Theo, que tem alguma coisa para dizer também ali a você. André, eu agradeço muito a Deus pelo dom da sua vida, por tudo que você é, por tudo que você me fez tornar, porque, sem dúvida, foi a ação de Deus na sua vida e que me fez um homem melhor. Muito obrigado, eu te amo. Muito bem, está aí uma declaração pública. Nossa, que romântico. Uma declaração pública diante de uma experiência de fé, de uma mulher de fé, que não perdeu a oportunidade, mesmo quando tinha todo o direito de dizer, sou eu quem preciso. Nós estamos caminhando para o final do programa. O que você poderia dizer para mulheres que se sentem como você? Você mesma disse que você se sente fraca, fragilizada, você tem medos, mas você viu a força de Deus munir você de algo que você não acreditava ter. Para essas mulheres, o que você poderia dizer? Para nunca perder a fé, porque na verdade é ela que nos sustenta, né? Embora nós somos fracos, embora nós somos pobres, embora nós não temos nada, né? E muita coisa a gente vê, é muita coisa ruim mesmo, mas é a fé que nos sustenta, é a fé que nos dá ânimo, é a fé que nos põe de pé. Então, que a gente seja essas mulheres, né? A levar essa fé para os nossos filhos, para o nosso esposo, para esse mundo que hoje em dia a gente vê tão incrédulo, né? Mas que nós possamos ser essas mulheres de fé, que tenham a coragem de acreditar em Deus e entregar a vida a Deus, né? E sabendo que Ele tem a melhor forma de resolver todas as situações, mesmo quando nos parece contrário àquilo que a gente quer, né? Mesmo quando nos pede que é um sofrimento, né? Mesmo quando é um sofrimento, mas a gente sabe que com Deus a gente é sempre mais que vencedores. Então, assim, entregar a vida a Deus e ter fé é o que vale a pena para a gente caminhar. Quero te agradecer muito por isso, pelo seu testemunho e dizer a tantas pessoas que podem estar vivendo experiências como você viveu e não aproveitar da situação. Eu acho que, diante de tudo que você viveu, pelo menos a mim, a experiência mais forte é esta. Você tinha todo o direito de dizer, eu preciso de ajuda, sou eu quem preciso de atenção. E você não fez isso. Então, muito obrigado pela sua partilha, pelo seu testemunho. Que Deus abençoe esta gravidez que vem, porque é exatamente nos 3 meses. Sim. Eu estava brincando com você um pouquinho antes. Você já pensou que se vem gêmeos de novo? Você ficar sabendo assim, né? Daqui uns dias. Não é um só, não, são 2. São 2. Né? Mas que a sua fé, a sua experiência possa levar ainda a muitos a fazer esse encontro com Deus. E você que está
nos vendo, nos acompanhando. Preste atenção nisso. Quantas vezes nós ficamos cabisbaixos, ficamos esmorecidos diante dos problemas, das dificuldades, até mesmo das dores. Foram 93 dias tomando injeções doloridíssimas, a Andréia diz, mas ela permaneceu em pé. E quantos de nós permanecemos sentados, cabisbaixos? Te faço esse convite. Levante a sua cabeça. Não deixe que os sofrimentos, que as dores, que nem mesmo as perdas te faça perder a sua fé. Acredite. É dando que nós somos abastecidos, que nós somos fortalecidos. A Andréia disse, eu sou fraca, frágil, amedrontada, tenho medo, mas ela foi munida de uma força que a levou adiante. Pense bem, olhando o testemunho da Andréia, o que você tem feito com as suas dores, com os seus sofrimentos, com as suas perdas? Aproveite, não perca tempo e faça Jesus conhecido também nesta situação. Andréia, que Deus te abençoe. Muito obrigado pelo seu testemunho, pela sua partilha e que com certeza muitas pessoas serão tocadas. Amém. Deus te abençoe. Dê um abraço. CançãoNovaPlay.com. Assine já!